Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aproveitar esse momento para discutirmos sobre as últimas eleições, obviamente, né, que ocorreram nesse domingo. Bom, em primeiro lugar, há um questionamento, sem dúvida, sobre a questão do financiamento das eleições. Nós tivemos, de fato, algumas dificuldades nesse novo sistema, nesse novo modelo, mas eu acho que tem coisas positivas nesse sistema, apesar de talvez não ser o melhor. Eu não sou um especialista nisso para falar com propriedade, eu falo na nossa experiência, na nossa vivência. E parece que o modelo beneficia quem tem mais posses, né? Pelo menos foi o que eu senti. Quem tem mais recursos, quem tem mais capital, obviamente terá condições de acordo com a lei, investir mais na sua campanha. E aí os vereadores ou os candidatos que não têm recursos, que não têm capital, obviamente vão estar numa tremenda desvantagem, claro. E parece que esse é o desenho do que está acontecendo. A Folha de São Paulo apresentou o número de candidatos milionários nessa eleição. É muito grande, impressionante, porque são pessoas, então, que têm capital para bancar a estrutura da sua campanha. Aí as pessoas que não têm, obviamente, ficam numa situação de desvantagem enorme, né? E então é muito difícil mesmo a gente encontrar um meio termo para equilibrar essa situação, para que todos tenham a potencialidade, ou pelo menos similar, né, uma similaridade, tenham condições para poder participar de um pleito com condições similares, né? Do jeito que está, eu acho que nós vamos ter sempre uma tendência de quem tem mais recurso ter mais possibilidade de vencer uma eleição. Pelo menos é o que já está se desenhando nessa experiência que tivemos nessa eleição agora do dia 2, de ontem. Porque a lei é clara, só aceita recursos de pessoa física, né, devido a todos os problemas que nós tivemos no país em relação às empresas que doavam a pessoa jurídica. Então, agora tirou essa possibilidade, só pessoas físicas. Mas quem é que vai doar para as pessoas? Que pessoa física? Quem nesse momento de crise política vai se predispor a querer contribuir? É muito pequeno o número de pessoas que pensam altruisticamente para investir em alguém. E aí nós temos um problema, porque aí vai depender do próprio candidato investir dos seus próprios recursos. E, obviamente, que a maioria dos candidatos das camadas mais simples não tem capital suficientemente para investir na sua própria campanha. E aí ela está em desvantagem total. Então, realmente, alguma atitude vai ter que ser tomada, vai ter que se repensar essa questão de doação na campanha. Existem algumas ideias que estão sendo observadas, como o financiamento público, que aparentemente pode ser uma boa, mas também já encontra algumas resistências. Existe a possibilidade de voltar ao antigo sistema, e a experiência já mostrou que pode ter os mesmos problemas anteriores, mas é um assunto, é uma pauta que tem que ser levantada, discutida e fomentada, que é a questão do financiamento das campanhas. Porque, senão, nós realmente vamos ter uma parcela enorme da população excluída. Não tem como se sustentar. Por quê? Porque tem custo uma campanha. Tem custo. Por mais que a gente tenta buscar meios que não gerem, ou pelo menos que seja um sistema mais espartano, como nós já sentimos nessa oportunidade. Eu sei que a maioria dos vereadores que trabalharam aqui, né, aqui em Campinas, na sua maioria, foi uma campanha bastante modesta,
com poucos recursos, com pouca gente atuando. E isso é bom se todo mundo partisse dessa mesma situação, né? E talvez aí o financiamento público seja interessante, porque aí parece que dá um nivelamento, né? Pelo menos aparentemente. Nós vamos ter que debater isso, trazer especialistas, mostrarem o lado positivo, o lado negativo, quais são as consequências, mas nós vamos precisar mexer com essa questão, porque senão nós vamos ter de novo um desequilíbrio social gigante, onde somente pessoas que têm capital é que poderão efetivamente participar do pleito, porque não tem jeito de você fazer uma campanha sem recursos. E, por outro lado, do jeito que já está mostrando, já está desenhando essa situação de desigualdade na hora de você fazer um trabalho. Então, é a minha primeira percepção em relação à lei eleitoral. Essa questão de que nós também assistimos aqui na nossa cidade, vereadores bem votados, mas a falta de coeficiente eleitoral gera de novo alguns desequilíbrios, porque de repente um vereador com maior representação ou um candidato com maior representação acaba ficando fora e um com menor representação acaba participando. Também é um desnível que precisa ser analisado. Não saberia dizer exatamente qual seria o melhor método. Foi proposto que fossem os mais votados, independentemente do coeficiente eleitoral, mas aí nós teríamos o problema da desvalorização partidária, porque aí você nem precisa mais do partido, né? Se for mais votado, não precisa de organização partidária. Então, você tem um problema em relação à organização partidária, mas é um sistema atual de coeficiente que realmente implica em também desníveis e desigualdade. E realmente é estranho isso, né? Você ter um candidato com uma votação extremamente representativa e um outro com uma representação não tão representativa. E aí fica uma discussão que também nós precisamos buscar um caminho, nós temos que buscar respostas para essas situações. E o bom da democracia é isso, que você tem condições de fazer essa discussão, né? Tem condições de a gente chamar especialistas, pensarmos, levantarmos o problema e tentarmos apresentar uma pauta que minimize isso. Nós não temos condições, obviamente, de plenitude, de achar que vai ter um sistema perfeito. Não existe sistema perfeito. Existem sistemas melhores, menos ruins. Agora, perfeito não tem jeito. Sempre haverá algum tipo de desnível nessa nossa tentativa de igualdade. Então, independentemente dessas questões, nós tivemos, participando desse pleito, um pleito diferente, atípico, mas que deu já para a gente ter um sentir, né, algumas possibilidades e, sem dúvida, da necessidade de uma legislação, pelo menos que leve em conta algumas questões para que as desigualdades políticas não aumentem, né? Que a ideia é combater isso, senão nós vamos cada vez tendo uma desigualdade, uma elitização do poder, ao ponto das pessoas mais simples, das pessoas menos privilegiadas, das pessoas com menos capital, paulatinamente sendo excluídas, e finalmente você ter apenas uma elite que tenha poder, que tenha o capital administrando. Não que isso seja totalmente ruim, mas poderá ser. Então, para que a gente não corra esse tipo de risco, que não há necessidade, então é importante que a gente crie um sistema que permita todos igualmente participarem em qualquer situação. Então, essa é a avaliação, senhor presidente, senhores vereadores, que eu faço desse pleito, e uma vez mais agradeço a todos que confiaram no nosso trabalho, no nosso modelo de fazer política, e nos dar mais uma oportunidade de estarmos aqui representando parte dos anseios da população
e a nossa luta é para isso, para representá-los da melhor maneira possível. Muito obrigado, muito boa noite a todos.